Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a sensacional Odisseia de Homero. Em fevereiro a gente conversou sobre a Ilíada, caso você não tenha visto eu vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo. E naquele meu desafio dos 12 livros para 2016, o livro de julho seria então Odisseia. Missão cumprida e foi mais uma leitura incrível, gente. É o tipo do livro que quando você lê, você fica se perguntando, cara, por que eu não li isso antes? Esses livros do Homero, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, geralmente são pedidos naquela disciplina, né, na cadeira de literatura clássica, que foi uma matéria que eu simplesmente não fiz na faculdade. Me arrependo amargamente, enfim, fiz as matérias ali do bacharelado, mas nunca é tarde, não é mesmo? Então, eu conselho pra você aí que está fazendo letras não perca a cadeira de literatura clássica, ok? Vai valer a pena, mesmo porque a leitura desse texto não é uma leitura fácil. São textos, né, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, são textos que vão exigir muita atenção e muita paciência para você parar de vez em quando, fazer uma pesquisazinha, buscar ali o nome de alguma divindade, ler e reler alguns trechos mais difíceis mesmo. Então, assim, quando você tem o apoio de um professor te guiando, né, isso tudo deve ficar muito mais fácil, não é mesmo? O que nos leva ao seguinte recado, você que está vendo este vídeo, isso aqui não é uma videoaula, eu simplesmente vou conversar com vocês sobre as minhas impressões de leitura da Odisseia, mas para que esse vídeo não fique assim uma perda de tempo total para você aí que está buscando informações mais técnicas sobre a obra do Homero, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês então os textos de apoio, os livros de apoio que eu usei para completar então a minha leitura da Odisseia. Outra coisa que eu vou sugerir para você é que você pare este vídeo e dê uma olhadinha lá embaixo na descrição. Eu vou deixar um link para um programa do Literatura Fundamental, que traz ali uma entrevista com o professor André Malta. Ele sim é um especialista em Homero, etc. No vídeo da Ilíada eu recomendei o vídeo em que ele conversa sobre a Ilíada e nesse videozinho que tá lá embaixo agora ele vai falar bastante sobre a Odisseia. Muito bem, então, se você continuou aqui assistindo esse vídeo é porque você está interessado nas minhas impressões de leituras e a gente vai conversando então sobre a Odisseia aí nos comentários, aquela coisa toda. Então a primeira coisa que chama a atenção da gente quando a gente começa a ler a Odisseia é a diferença entre esta epopeia e a Ilíada. A Ilíada, na verdade, vai contar pra gente sobre a Guerra de Troia. E na verdade, né, vocês lembram daquele meu vídeo, eles vão falar apenas de 51 dias no 9º ano da Guerra de Troia, que durou 10 anos. Então é uma epopeia para contar apenas um acontecimentozinho dentro daquela coisa, né, da Guerra de Troia. Já a Odisseia é um livro de aventura, gente. Um dos heróis ali da Guerra de Troia está tentando voltar para casa e está encontrando milhares de dificuldades aí no meio do caminho. Tem várias pedras no meio do caminho do Odisseu, né? E é isso, o Odisseu tá tentando desesperadamente voltar para Ítaca e não consegue. E neste livro a gente vai ficar sabendo então quais foram essas aventuras pelas quais o Odisseu passou para poder chegar a Ítaca. Uma coisa interessante que tem que ficar na nossa cabeça durante a leitura desse livro é que o Odisseu não queria participar da Guerra de Troia. Ele tinha se casado com a mulher dos sonhos dele, que era Penélope, ele tinha acabado de ter um filhinho, ele era um bebezinho de colo. Ele tentou enganar os gregos, né, quando vieram para casa dele, tentar convencê-lo a participar da Guerra de Troia, dizendo que ele tinha enlouquecido, que por isso ele não poderia participar da guerra. Mas enfim, os gregos ali descobrem que ele estava só fingindo e ele acaba indo então contra a sua vontade para essa Guerra de Troia. Ele vai passar então os 10 anos da Guerra de Troia lá em Troia, e quando ele tenta voltar para casa e não consegue, ele passa mais 10 anos perdido. Quer dizer, mais ou menos perdido, né? Ele sabe direitinho onde é que ele está. A família que não sabe do paradeiro dele. Então, quando a gente começa a ler a Odisseia, a gente vai primeiro ler os cantos que vão formar a Telemaquia. Telemaquia vem de Telêmaco. Telêmaco é o nome do bebezinho do Odisseu. Que agora, né, passados 10 anos da Guerra de Troia, mais os 10 anos do Odisseu desaparecido, já tá com 20 anos de idade. E 20 anos é a idade com que os jovens passam a poder participar das discussões ali na Ágora. Então tem toda uma coisa, né, do rapaz já ter atingido sua maioridade. Penélope continua linda e maravilhosa, e o que acontece lá em Ítaca enquanto Odisseu está perdido? Milhares de pretendentes à mão da Penélope também a se tornarem o rei de Ítaca, né, que o Odisseu era o rei de Ítaca, né, estão ali vivendo na casa do Odisseu, comendo e bebendo do bom e do melhor, gastando todas as provisões daquela família, né, que seriam então a herança do menino Telêmaco, e atazanando a vida da Penélope para que ela escolha logo, né, esse futuro marido, já que ela mesma já não acredita mais que o marido esteja vivo, enfim. Ela mesma já meio que se considera viúva. Na verdade, ela tem assim uma esperançazinha de que ele ainda volte. Mas 20 anos depois fica meio difícil, né? Enfim, para engambelar esses pretendentes, né, que estão ali há praticamente 10 anos também vivendo na casa dela, esperando que ela tome uma decisão, ela começa a dizer para essas pessoas que ela está fazendo uma mortalha
pro pai do Odisseu, pro Laertes, que já é um senhorzinho. Só que aí o que acontece? Durante o dia ela faz ali o trabalho de tecelagem dessa mortalha e à noite ela desfia tudo aquilo, ela desfaz todo o trabalho dela. E ela passa anos fazendo isso e os caras lá, bobão, não sabendo o que ela tá fazendo ali, porque ela tá demorando tanto pra fazer aquela mortalha. Mas é aquilo, eles estão vivendo do bom e do melhor ali, mesmo porque essa coisa é meio estranha pra gente. Eu mesma estranho muito isso, né? Essa questão dessa regra de que você precisa receber bem as pessoas que vêm até a sua casa, mesmo sem ser convidadas. Isso tem uma lei, inclusive, né, naquela época. E o que acontece é o seguinte, você precisa receber bem esses forasteiros, digamos assim, porque se um dia você estiver perdido, você também espera ser bem recebido na casa de outra pessoa. Não contente com isso, né, com esse estranho chegar na sua casa e você precisar, né, sem saber quem é aquela criatura, recebê-lo bem e dar de tudo pra pessoa, né, comida, alimento, roupa, etc. Quando a pessoa for embora, você ainda precisa dar presentes pra ela. Imagina isso daí nos dias de hoje, não ia dar certo. A gente até tem uma coisa parecida chamada Couchsurfing, né? Que é aquela coisa de você procurar na internet casas que recebam pessoas de fora de graça, então você não paga nada, mas é pra passar uma noite na casa dessa pessoa. Então você acaba dormindo ali no sofá mesmo, né? Por isso que chama Couchsurfing. Eu não sei se isso chegou aqui no Brasil, se as pessoas têm esse costume, mas lá fora isso é muito comum. Só que o que eles faziam na época, né, da Ilíada e da Odisseia era um Couchsurfing ferradão, assim. A pessoa podia ficar quanto ela quisesse ali, enfim, vocês entenderam. Então, por isso que Penélope tem que aguentar ali aquele bando de homem querendo que ela se case com eles. Enfim, é isso. Além de Penélope já estar no limite dela, com essa coisa de ficar fazendo toda noite a mortalha, desfazendo a noite, aguentando aquele bando de homarada lá embaixo, o Telêmaco também já não aguenta mais. Não só por saber que a herança dele tá indo por água abaixo, mas por ele ter esperança de que o pai volte. Tanto é que no começo da Odisseia, né, nesses capítulos da Telemaquia, Telêmaco resolve sair, né, com a ajuda de Atena. Ele resolve sair então pelo mar em busca de notícias dele. Então ele já sabe que Nestor voltou para casa e que Menelau voltou para casa também junto com Helena. Então ele faz essas duas paradas na viagem dele. Vai primeiro conversar com Nestor, depois com Menelau. É a partir dessas conversas com esses dois personagens que estavam ali na Guerra de Troia também, que ele vai ficar sabendo o que aconteceu. E a gente também vai ter algumas notícias de Troia que até então a gente não tinha ali na Ilíada. Eles vão contar sobre o fim da guerra, como Helena voltou para casa, enfim. Essas histórias ele vai acabar ouvindo, e ele vai acabar ouvindo também que Odisseu tá por aí, né? Não tá tão perdido assim não. Pode ser que ele volte. E aí nós temos um corte na narrativa e a gente vai ficar sabendo o que está acontecendo com Odisseu. Bem, com a ajuda dos textos de apoio, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, eu fiquei sabendo que Odisseu, esse nome Odisseu, vem da palavra ódio. Então ele era um odiado. Por quem ele era odiado? Por Poseidon. Ou Poseidon, ou Poseidon, enfim. Escolham aí a pronúncia de vocês, eu prefiro falar Poseidon. Quando Odisseu entra no barquinho dele com os companheiros dele pra voltar pra Ítaca, o que Poseidon faz? Ele lá, que é o mestre dos mares, aquela coisa toda, começa a criar problemas pro Odisseu. E aí o barquinho dele, né, o navio dele começa a ser levado pra lugares diferentes ali. E altas aventuras vão acontecer no mundo de Odisseu. A gente fica sabendo as histórias do que aconteceu com Odisseu quando ele vai contar suas aventuras pro Alcino. Alcino é o pai de Nausicaa. Ele é o rei daquelas terras ali da última parada do Odisseu antes de conseguir voltar para Ítaca finalmente. A Nausicaa o resgata ali da praia, ele tava nu, sem lenço, sem documento, ninguém sabia quem ele era. Por causa dessas leis aí da hospedagem, ela acaba o levando lá pra conversar com o pai e é nesse momento aí que ele vai receber presentes, vai tomar banho, vai trocar de roupa, aquela coisa toda, né? Super bem recebido. É aí que ele começa a contar o que aconteceu com ele pra essa audiência que tá super interessada, porque eles não estiveram em Troia, eles ouviam as músicas, enfim, que os aedos cantavam sobre Troia, conhecem, entre aspas, Odisseu e aí, enfim, ficam lá dando ouvidos pra ele. Só que, veja só você, Odisseu é conhecido, um dos epítetos mais usado para Odisseu na Odisseia é Odisseu de mil ardis. Então, assim, ele é ardiloso, ele é mentiroso. Então, mesmo pra gente que tá lendo a Odisseia, é de se desconfiar de tudo aquilo que ele tá contando pro Alcino. Então ele vai contar as peripécias ali pelas quais ele passa, os 7 anos que ele passou preso na ilha da Calipso, que é essa ninfa que, enfim, se apaixona por ele e o mantém preso por 7 anos. Veja só você. Vai contar a história mais bacana, na minha opinião, que é a história do Ciclope, aquele gigante de um olho só, enfim, que ele acaba vencendo porque ele dá vinho e deixa o cara bêbado, enfim, consegue furar seu olho, aí ele consegue fugir da ilha do Ciclope. É a história mais legal de todas, gente.
e vai continuar contando sobre várias outras paradas que ele vai fazendo, tudo por culpa de Poseidon, que não quer deixá-lo ir pra Ítaca. Tem um momento, se eu não me engano, é quando ele tá ali com a Calypso mesmo, em que do monte em que ele está ali chorando, pensando na vida, pensando na Penélope, ele consegue ver a ilha de Ítaca, e ele fica tentando procurar a chaminé com a fumacinha da casa dele. Ele tá perto, mas não consegue chegar. E a última aventura dele, antes de chegar ao reino do Alcínio e da Nausicaa, é a ilha de uma outra ninfa chamada Circe. A Circe também o mantém prisioneiro ali por um ano, e tanto a Calypso quanto a Circe acabam sendo persuadidas a deixar o Odisseu ir embora com a ajuda dos deuses, né? A Atena acaba pedindo ajuda para Zeus, enfim, eles acabam entrando num acordo ali entre eles, eles acabam decidindo que ok, tá bom, 10 anos já tá bom, deixa ele voltar para Ítaca. O Alcínio então providencia o barquinho que vai devolvê-lo para Ítaca. Ele chega até lá disfarçado de mendigo. Ele acaba sendo reconhecido então por alguns empregados, o filho também o reconhece num dado momento, e ele acaba então ajudando o filho a despachar aquele bando de pretendentes da esposa dele. Então é isso, basicamente esse é o plot da Odisseia. É uma história de aventura sensacional, mesmo quando a gente tem ali as descrições das aventuras do Odisseu, duvidando se é um relato verdadeiro ou não, enfim. Mesmo assim é divertido pra caramba, e quando ele volta pra vida real, né, quando ele volta pra Ítaca e precisa resolver ali os problemas dentro da casa dele, também é espetacular, gente. Uma das coisas mais legais também que eu esqueci de contar pra vocês, que vai acontecer com o Odisseu no meio da Odisseia dele, né, dessa jornada cheia de empecilhos, é que ele vai precisar ir até o reino do Hades, né? E é lá nesse submundo que ele acaba encontrando alguns dos ex-companheiros de guerra dele, né? Então ele vai conversar com Aquiles, vai conversar com Agamenon, é assim que ele vai ficar sabendo o que aconteceu com aqueles personagens que também apareceram na Ilíada, e ele vai também encontrar a mãe. É até bem bonita a parte em que ele encontra a mãe. A mãe vai dizer, olha só, morri aqui de desgosto por não saber onde é que estava meu filho. E o propósito principal do Odisseu ao chegar ao reino de Hades é conversar com um cara ali que é um vidente, que vai meio que ajudá-lo a voltar para Ítaca também, e vai dar algumas dicas do que está acontecendo na casa dele. Enfim, dentre as cenas sensacionais da Odisseia, essa também é uma delas, é bem interessante mesmo. Então talvez a gente possa concluir que a Odisseia seja um livro assim mais palatável, mais divertida de ser lida, porque tem esses episódios, né, fantásticos aí que a gente não sabe se são verdadeiros ou não, mas que pra gente durante a leitura isso meio que pouco vai importar. É divertido mesmo e é isso aí. Uma dessas histórias envolvendo mitologia grega que eu mais li durante a infância foi os 12 Trabalhos de Hércules. Então assim, todas essas etapas que o Odisseu precisa, né, todos esses obstáculos que ele precisa transpor para chegar a Ítaca me lembraram bastante a questão dos 12 Trabalhos de Hércules também. Enquanto a Ilíada é um relato assim mais sério, mais cru, da guerra mesmo, né? Aquele desenrolar da ira de Aquiles é todo muito tenso, então eu diria que a Odisseia é um livrinho mais light. Mas eu adorei ter lido as duas epopeias, eu não consigo dizer pra vocês qual foi a minha preferida, eu acho que são bons complementos, eu acho que os flashbacks sobre o final da Guerra de Troia contidos aqui na Odisseia, na verdade não são flashbacks, né? São memórias, você tem personagens contando o que aconteceu com eles ali na guerra. Então essas memórias sendo contadas aqui vão meio que preencher lacunas, né, de coisas que a gente não ficou sabendo com o término da Ilíada, né? Pra quem não se lembra, a Ilíada termina depois da morte de Heitor, e você tem ali o pai do Heitor indo buscar o corpo com Aquiles. A gente não fica sabendo o que aconteceu, a gente não fica nem sabendo do cavalo e tal, a gente vai ficar sabendo sobre o cavalo, e quem teve a ideia para colocar o cavalo dentro de Troia? Odisseu. Então é isso, Odisseu não é uma pessoa confiável. A gente vai vendo que todas as tramóias das quais ele acaba se safando, quando não com a intervenção direta de Atenas ou de Hermes, ele vai se safar usando dessa lábia dele, né, enfim, essa malemolência, essa brasilidade, né? O jeitinho grego, né? Pode falar que é jeitinho brasileiro. Mas enfim, me digam aí nos comentários se você também que leu a Odisseia ficou desconfiando, né, daquela parte em que Odisseu vai tomar a palavra, né? A gente não vai ter a terceira pessoa narrando, e sim em primeira pessoa o relato das coisas que aconteceram com ele. Agora falando um pouquinho sobre as traduções que eu li predominantemente essa edição aqui da Editora 34, traduzida pelo Trajano Vieira. O Trajano Vieira trabalhou diretamente com Haroldo de Campos no preparo do texto da Ilíada. Inclusive esse aqui seria o próximo projeto dos dois, só que o Haroldo de Campos acabou morrendo antes e o Trajano Vieira então assumiu o projeto de tradução da Odisseia. O que acontece com isso? Eu já comentei com vocês no vídeo da Ilíada sobre a tradução criativa de Haroldo de Campos.
Eu comentei rapidinho porque eu tenho, né, essa bronca com Haroldo de Campos e li para vocês também as opiniões de alguns acadêmicos que estão aqui nesses livros teóricos sobre essa tradução criativa. Então é isso, Trajano Vieira é um discípulo de Haroldo de Campos, o que para muita gente já vai explicar como é que vai ser esse texto aqui, como é que vai ser essa leitura. É uma leitura bem arrastada, difícil, eu tive que ler e reler alguns versos, algumas estrofes aqui, estrofes não, né, o texto não é dividido em estrofes. Os cantos, né? Eu tive que reler alguns cantos aqui várias vezes até entender, né, o que é que ele estava falando. Então foi uma dificuldade bem parecida com a dificuldade que eu tive na leitura da Ilíada. Essa edição aqui da Kozak Naif, traduzida pelo Christian Werner, é uma tradução moderna, mais moderna da Odisseia. E tem muitos textos de apoio aqui. E um dos textos de apoio mais bacanas começa ali na página 95, que é o da tradução, em que o tradutor vai relatar pra gente como foi o trabalho de tradução. Então, assim, ter lido esse texto antes de ler os capítulos que eu, né, li desse livro, porque assim, eu fui intercalando a leitura, né? Eu tenho 3 edições. Essa aqui que é mais moderna, essa outra aqui também do Frederico Lourenço, que é uma tradução portuguesa em verso livre. Então aqui o autor não se preocupou com métrica. Essa edição da Odisseia é super parecida com a edição da Ilíada. Os textos de apoio também são excelentes. E é uma Odisseia bem mais palatável, muito mais tranquila de ser lida. Então caso você queira ler a Odisseia pela primeira vez, enfim, não quer passar pela dor de cabeça do Trajano Vieira, aquela coisa toda, você pode começar direto por essa aqui. E eu fui intercalando então a leitura. Eu lia um capítulo do Trajano Vieira, depois eu lia um do Christian Werner. Voltava pro Trajano Vieira, lia uma do Frederico Lourenço. Então para mim esse texto aqui, né, sobre a tradução do Christian Werner foi super útil e, enfim, ficar sabendo sobre o processo de tradução de um determinado livro é sempre bem interessante. Eu gosto pra caramba de ficar sabendo sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, na página 102 dessa minha edição. O tradutor vai fazer uma listinha aqui de coisas que ele trocou, né, nessa Odisseia para ficar mais de acordo com o leitor de hoje, digamos assim. Então ele vai dar um exemplinho aqui, por exemplo, dirigiu-se-lhe Xenomeogos. Isso aqui tá na Odisseia original. Aí ele vai dizer, com o tempo, nomear nessa e em fórmulas paralelas perdeu o sentido de chamar alguém pelo nome e tornou-se virtualmente sinônimo de dirigir-se a alguém. Então, ao invés dele colocar dirigiu-se nomeou-os, ele colocou só dirigiu-se. Já dá o mesmo sentido. Então é isso, ele vai dando esses exemplos aqui, vai explicando como é que ele fez a escolha, por exemplo, ao invés de usar a palavra sereias, né, porque tem um capítulo aqui na Odisseia, né, mesmo, né, na tentativa de voltar para casa do Odisseu, em que ele vai se deparar com o canto das sereias, mas não são aquelas sereias nórdicas que a gente conhece, né, que tem metade peixe, metade mulher, né, esse é o corpo delas. Essas aqui são metade mulher, metade pássaros. E aí ele vai explicar. Adotei sirenas para quebrar a ideia comum de que as criaturas que Odisseu encontra em sua viagem se assemelham às sereias da mitologia nórdica. Enfim, bem interessante. Eu achei o texto, né, com a tradução do Christian Werner mais fluida do que a tradução do Trajano Vieira. E a leitura da tradução do Frederico Lourenço é só alegria, gente. Rapidinho você lê e é isso aí. Eu li também a cada canto terminado da Odisseia. Eu relia o mesmo canto aqui nessa edição infanto-juvenil da Ruth Rocha. Esse livro é lindo, gente. Tem algumas ilustrações aqui maravilhosas, enfim. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz sobre a Ilíada da Ruth Rocha, né? Esse livro aqui é um livro para crianças assim mais autônomas, é uma linguagem assim que não é tão simples de ser lida, mas você tem alguns quadrinhos aqui na lateral explicando alguns termos, explicando algumas divindades também. Então, para crianças e pré-adolescentes aí que gostam de livros de aventura, fica a dica aí para vocês. É maravilhoso, gente. Mas tá, antes de eu encerrar meu comentário sobre as traduções, eu vou ler só o primeiro trechinho do livro, nas minhas 3 versões, para te ajudar aí, de repente, a escolher a melhor para você, tá? Canto 1. O homem multiversátil musa canta as muitas errâncias, destruída Troia, polis sacra, as muitas urbes que mirou e mentes de homens que escrutinou, as muitas dores amargadas no mar a fim de preservar o próprio alento e a volta aos sócios. Essa é a tradução do Trajano Vieira. Agora vamos à do Christian Werner. Do varão me narra, musa, dos muitas vias que muito vagou após devastar a sacra cidade de Troia. De muitos homens viu urbes e a mente conheceu. E muitas aflições sofreu ele no mar, em seu ânimo, tentando garantir sua vida e o retorno dos companheiros. Muito bem. Agora vamos ao do Frederico Lourenço.
Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar os sofrimentos porque passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Existe uma outra tradução também que eu não tenho, que é do Carlos Alberto Nunes. Todo mundo que entende de Odisseia recomenda essa tradução. Então talvez seja legal vocês darem uma olhadinha na livraria antes de escolher a melhor Odisseia para vocês, tá? Agora eu vou comentar com vocês sobre os livros de apoio que eu usei para essa leitura da Odisseia. Um livro que foi indicação de vocês aqui nos comentários da Ilíada e que eu tenho achado muito mais fácil de usar do que o livro de ouro da mitologia é este aqui, ó, Dicionário da Mitologia Greco-Romana. Então você tem aqui os verbetes. Todas as divindades estão aqui. E o mais bacana é que além dele explicar, né, além do dicionário explicar para você quem seria essa divindade, ele vai contar também que histórias aparecem, em que outras mitologias seres parecidos com esses também aparecem, enfim, bem interessante. Esse livro aqui também é sensacional, gente, é O Mundo de Homero, do Pierre Vidal-Naquet. Este livro é super didático e aqui ele vai falar da Ilíada e da Odisseia, mas contextualizando os trechos importantes dessas histórias de um jeito muito interessante e assim, ele vai passar pra gente todo o contexto histórico, vai falar também das descobertas arqueológicas que poderiam ser ou não Troia. Enfim, é um livro super curtinho, ele tem cerca de 130 páginas. E nesse livro aqui, Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, a gente vai ter um capítulo sobre a Odisseia, que está também como texto de apoio nessa edição do Trajano Vieira. Inclusive, os textos de apoio dessa edição também são muito bacanas. A gente tem ali uma parte chamada ali Excertos da Crítica. Então a gente vai ter vários pedaços aqui de críticas sobre a Odisseia, né, de críticos especializados. Então a gente vai ter o Harold Bloom, o Charles Segal, o Alfred Elbeck, enfim, vários críticos né, renomados falando um pouquinho sobre a Odisseia. Esse texto é muito bom mesmo. Os textos de apoio aqui dessa edição da Kozak Naif também são muito bons. Além daquele texto do tradutor, né, relatando como foi a tradução e etc., tem essa apresentação aqui, que é o primeiro texto, né, escrito por Richard P. Martin, que é muito boa mesmo, gente. Agora, depois da Odisseia, também tem algumas coisas bem interessantes, inclusive um conto do Kafka, né, O Silêncio das Sereias. É muito interessante isso aqui, gente. É um conto curtinho, tem só 2 páginas. E tem também um poema sensacional, escrito por Constantino Cavafis, também um grego. O título desse poema é Ítaca. E ele vai começar assim, ó: se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Adorei esse poema. Então, mas um dos textos aqui no final do livro que eu achei assim bem indispensável é um pós-fácil escrito por Luiz Alfredo Garcia Rosa. É meio que um resumo da história, então assim, você acabou de ler a Odisseia, você vai ler um resumo, talvez para gravar algumas coisas na memória, mas assim, não tem nada que acrescente assim a sua leitura, sabe? Achei meio dispensável esse texto. Mas então, já no texto do Calvino, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai comparar Penélope com Odisseu. Ele vai dizer: Penélope também se apresenta como fingidora, com o estratagema do tecido. O bordado de Penélope é um estratagema simétrico ao do cavalo de Troia, e como ele, é um produto da habilidade manual e da contrafação. As 2 principais qualidades de Ulisses são também características de Penélope. Então tá aqui recomendadíssimo, não só o texto, como o livro todo do Calvino, é sensacional. O Carpo fala sobre Homero, Ilíada e Odisseia aqui nesse livrinho que é o primeiro volume da história da literatura ocidental. Este voluminho aqui se chama Literatura Greco-Latina por Carpo. E aqui ele vai traçar um panorama bem rapidinho sobre a literatura de Homero, sua importância, aquela coisa toda. Na página 27 ele vai dizer o seguinte, ó: cânone estético e religioso, pedagógico e político, uma realidade completa, mas não um reflexo imediato de uma realidade. Se Homero só fosse esse reflexo, teria perdido toda a importância com a queda da civilização grega, mas era já, para os gregos, uma imagem ideal, e não desapareceu nunca. O equilíbrio entre realismo e idealidade é o que confere aos poemas homéricos a vida eterna. 2 pontos. A Bíblia estética, religiosa e política dos gregos podia transformar-se em Bíblia literária da civilização ocidental inteira. Muito bem, este é Carpo. Aqui neste livro, esse aqui então é o Grandes Epopeias da Antiguidade do Medievo. Já indiquei esse livro no vídeo da Ilíada também. E aqui também tem um texto muito bacana que vai servir, além de resumo da Odisseia, esse texto aqui, ó, Odisseia de Heróis, Musa e Rapsódios, do Francisco Marshall. O autor vai mostrar aqui pra gente também a importância dos aedos, né? Dentro da própria Odisseia tem alguns cantores que vão contar histórias sobre Troia e etc.
E ele vai falar um pouquinho sobre essa função do próprio Homero também. E uma coisa interessante que ele vai fazer mais pro final é falar da influência da Odisseia, né? Inclusive no nosso Macunaíma também, né? De certa forma, o Macunaíma equivale ao Odisseu. Do Ulisses, de James Joyce também. E de um filme que eu não fazia ideia que tinha como influência a Odisseia, que é o E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, né? Ele vai dizer, nesta comédia ambientada no Mississippi de 1937, os personagens do mundo de Homero, Ulisses, Homero, Ciclope, Sereia, Circe, Nausicaa, Polifemo, Posídio, Penélope, os pretendentes, Menelau e outros, são desmontados e reconstruídos com muitas alegorias, síncopes e modulações que tornam a sensibilidade homérica um conceito interpretativo da sociedade americana. Preciso ver esse filme de novo. E por fim, o último texto de apoio que eu tenho para mostrar para vocês está aqui no Ensaios Reunidos, do Carpo, esse aqui é o volume 1, e o texto se chama O Sol de Homero. E aí aqui nesse texto, o autor vai falar pra gente sobre como a Odisseia era lida, ou ouvida, enfim, interpretada na antiguidade, e como a gente faz isso nos dias de hoje. Na página 273 ele vai dizer o seguinte: Homero não morrera. Diante do olho interior do poeta cego levantou-se o sol de uma nova compreensão do mundo. Os filósofos tinham-no citado como filósofo, até, enfim, tirarem da epopeia uma nova filosofia, o estoicismo. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o estoicismo, eu vou deixar o link lá embaixo. Vejam o vídeo. Então é isso. Esta foi então a minha incursão aqui na Odisseia de Homero. E este aqui não é meu último vídeo sobre essas epopeias, essa história de Troia, etc. Enfim, eu ainda tenho alguns livros na minha coleção que remetem à Guerra de Troia. Falta fazer ainda um vídeo sobre os livros sobre Helena. E em novembro a gente vai ler Eneida, né? A história de Enéas, outro herói sobrevivente aí da Guerra de Troia. Então até lá a gente ainda vai conversar bastante sobre Guerra de Troia, mitologia, etc. E é isso, espero ter deixado você aí com vontade de ler Odisseia também. Caso você não esteja precisando ler Odisseia para faculdade, enfim, escolha a sua edição da Odisseia de acordo com o seu gosto. São muitas, eu mostrei 3 para vocês, mas existem outras por aí também. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo.